Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula hoje, que será sobre as misturas homogêneas e heterogêneas sobre as substâncias simples e compostas. Eu já quero pedir desculpa para vocês, porque na frente da videoaula vai ficar aparecendo uma letra aqui do aplicativo que eu estou usando, mas é porque eu arrumei o computador e tive que instalar novamente o aplicativo e aí não deu prazo para eu fazer o programinha para tirar essas letras, tá? Mas na próxima aula já vai estar beleza. Então vamos lá sobre a nossa aula, que primeiramente nós vamos falar um pouco sobre as misturas homogêneas e heterogêneas. Mas o que é uma mistura? Mistura é a união de duas ou mais substâncias. Por exemplo, temos água mais areia, que vai virar o quê? Vai virar a lama, né? Logo, a lama é um tipo de mistura. Então, se eu tenho duas misturas, ou se eu tenho duas substâncias diferentes, a união das duas, eu vou formar uma mistura. Então, já que é a união de duas substâncias, mas o que é essa substância? Então, substância é tudo aquilo que forma as coisas em nossa volta. Exemplo, água. Tá vendo aí que a água ela é composta molecularmente por hidrogênio e oxigênio. Então, a fórmula da água é H2O. Ou seja, a água ela é composta por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. O gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, sua forma molecular é O2, ou seja, ele utiliza duas moléculas de oxigênio. E açúcar, sua forma molecular é C6H12O6. Então, são 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrogênio e 6 moléculas de oxigênio. Então, tudo aquilo que forma as coisas que estão em nossa volta é um tipo de substância. Há vários tipos de mistura que fazemos todos os dias sem percebermos. Na cozinha, ao fazer almoço, por exemplo, lá, né? Temos água, sais e proteínas. Então, colocamos a água, né? Ou bebemos a água, os sais, né? Colocamos o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, para temperar a comida. E tem as proteínas, né? Que pode ser um ovo, pode ser um bife. Então, durante o processo do cozimento, existem esses vários tipos de misturas que nós fazemos, né? No lanche da escola, tem água, sais e vitaminas. Então, se por acaso der alguma fruta, dentro dessa fruta pode conter água, sais e vitaminas. E ao transpirarmos também, ou seja, o suor, né? O suor nada mais é do que água e sais, né? Então, é um tipo de mistura. Então, no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, sempre temos essas misturas. Então, existem misturas líquidas, né? Se eu pegar uma água mais sal ou água mais açúcar, ou então a água mais óleo. São substâncias líquidas, são os tipos de mistura líquida. E também há misturas gasosas na nossa atmosfera. Tem o gás oxigênio com o gás carbônico e o gás nitrogênio, entre outros gases, né? Então, a gente tem o dióxido de carbono, que é o CO2, que é uma molécula de carbono e duas moléculas de oxigênio. Todos os dois são gases. O carbono é um tipo de gás e o oxigênio também é um tipo de gás. Então, é uma mistura gasosa. Além das misturas sólidas também, como por exemplo o aço, que é feito de ferro, mais carbono, mais silício, mais enxofre, mais fósforo. Então nós temos uma, duas, três, quatro, cinco substâncias diferentes para formar uma mistura sólida, que no caso é o ácido. Então, essas misturas elas podem ser divididas em líquidas, gasosas e sólidas. As misturas homogêneas, que é um tipo de misturas. As misturas ainda são classificadas em dois tipos, homogêneas e heterogêneas. Homogêneas é quando se mistura algo e não consegue ver a separação entre eles. Exemplo, água mais açúcar. Se eu pego um copinho de água, coloco uma colher de açúcar e aí eu vou agitar até que esse açúcar se dissolva totalmente. Então você vai ver que quando toda essa açúcar dissolver,
você não vai enxergar mais açúcar naquela mistura. Então, se eu não consigo visualizar o que está naquela mistura, então é um tipo de mistura homogênea. Mesma coisa que se fosse com o sal. Se eu pegar um copo de água e colocar uma colherzinha de sal e misturar até que o sal totalmente se dissolva, eu não vou conseguir enxergar naquela mistura o sal. Então, se eu não consigo ver, é um tipo de mistura homogênea, né? Na água mineral, há sais, mas não se percebe. Então, quando a gente compra esses galões de água, tem um pouco de sais minerais. Só que visivelmente, ou seja, a olho nu, nós não conseguimos enxergar. Então, é caracterizado como uma mistura homogênea, tá? Outro tipo, né? Quando se mistura algo e não consegue ver a separação entre eles. Temos outro exemplo aqui de água mais álcool. Então, se eu pegar um copo de água e colocar um pouquinho de álcool, o álcool ele vai se misturar perfeitamente com a água do copo, de tal modo que a gente não vai conseguir distinguir o que é água e o que era álcool. Então, se eu não consigo visualizar, eu não vou saber quais são os tipos de misturas que eu tenho ali. Então, é um tipo de mistura homogênea. Agora, quando essa mistura ela é heterogênea. Heterogênea é quando se mistura água e eu consigo ver a separação dessas substâncias. Exemplo, água mais óleo. Então, tá vendo aí, ó? Se eu coloco água e eu coloco óleo por cima, ambos são líquidos, né? Eu consigo visualizar, meu olho consegue enxergar aonde está a água e aonde está o óleo. Então, quando eu consigo visualizar a separação dessas duas misturas, é um tipo de mistura heterogênea. E aí vem a questão das fases também, né? Ou seja, quantas fases eu tenho aí? Eu tenho duas fases. Uma fase é a água e a outra, segunda fase, é o óleo. Então, se eu perguntar, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Água mais óleo. É uma mistura heterogênea porque eu consigo visualizar essas duas substâncias. Se eu perguntar quantas fases tem, vocês vão responder para mim que tem duas fases, porque eu consigo visualizar a água e consigo visualizar o óleo. Outro tipo de mistura heterogênea, que é a mistura de água mais a gasolina. Então, vocês podemos visualizar na imagem aí que a gasolina fica por cima e a água ela fica por baixo. Então, se essas duas substâncias não se misturam, então é um tipo de mistura heterogênea. Com quantas fases? Também com duas fases, tá? Duas fases. Porque eu tenho uma fase que é a gasolina e a segunda fase que é a água. Então, quando eu consigo visualizar que essas substâncias elas não se dissolvem, não se misturam uma com a outra, é um tipo de substância heterogênea. Outro exemplo aí eu tenho óleo, água mais areia. Então, é perceptível, como está aí na imagem, que eu consigo visualizar os três tipos de substância. Primeiro eu visualizo o óleo, depois eu visualizo a água e por último eu visualizo a areia. Então, percebemos que essas três substâncias elas não se misturaram. E se perguntar quantas fases tem essa substância, 3 fases, porque eu consigo visualizar as três substâncias. Visualizo o óleo, visualizo a água, visualizo a areia. Temos 3 substâncias. Mais um exemplo, serragem, água e areia. Então, eu consigo visualizar também que essas 3 substâncias não se misturam. Então, por cima eu tenho a serragem, no meio eu tenho a água e por baixo eu tenho a areia. Então, é um tipo de mistura heterogênea. Se perguntar quantas fases, nós temos 3 fases, né? Que é a serragem, a água e a areia. Outro exemplo que nós podemos ver é o granito. O granito, ele é uma mistura, né, de mica, feldespato e quartzo, né, que no caso são tipos de rocha, isso, né, minerais, que vão formar uma rocha. No caso aí, o granito é um tipo de mistura heterogênea, porque aí eu consigo visualizar quais substâncias estão envolvidas nesse granito. Por exemplo, eu tenho o quartzo, que é uma parte mais branquinha, um mineral mais branquinho. Eu tenho o feldespato, que também
é uma parte mais branca, só que ela é um pouco mais escura do que o quartzo. E eu consigo visualizar a mica, que é um mineral já numa cor mais cinzentada. Então, eu consigo visualizar a formação do granito nessas três substâncias. E aí, se perguntar quantas fases temos 3 fases: o quartzo, o feldspalto e a mica. Então, é um tipo de mistura heterogênea, né? Que elas não se misturaram. Então, aqui um exemplo. Atividade 1. Fazer uma mistura é um procedimento extremamente rotineiro em nossas vidas. Com certeza, todos nós já fizemos uma ou várias. Quer ver um exemplo? O arroz com feijão de cada dia, ou quem sabe, a maionese e o ketchup em um sanduíche. A mistura é simplesmente a união de 2 ou mais substâncias diferentes. De acordo com o dicionário Aulério da língua portuguesa, união significa junção, adesão, contato, né? Unir. Então, analisa as ilustrações a seguir e diga quantas fases ela tem. Então, analisando aqui, no caso a minha esquerda, eu vou ver uma mistura com óleo e água. E eu consigo visualizar que ali tem 2 substâncias diferentes. Eu tenho o óleo e tenho a água. Então, se eu consigo visualizar, é um tipo de substância que ela é heterogênea, né? E ali eu vou conseguir ver o quê? Quantas fases, né? Na verdade, a pergunta está me questionando quantas fases tem nessa mistura. Temos 2 fases, uma que é o óleo e a outra que é a água. Do outro lado, eu tenho uma mistura onde eu tenho o gelo, eu tenho uma água e eu tenho um clipe. Então, se fosse para eu classificar a mistura homogênea ou heterogênea, era só perceber na imagem. Eu consigo visualizar quais tipos de substância está ali? Consigo. Então, o tipo de mistura é heterogênea, porque eu tenho o gelo, que é a água na fase sólida, que é o gelo. Eu tenho a água normal na fase líquida. E eu tenho um clipe lá, normalzinho. Então, eu tenho quantas fases? Eu tenho 3 fases. E que tipo de mistura é? Um tipo de mistura heterogênea. Porque eu consigo visualizar. Atividade 2. Misturas são sistemas formados por 2 ou mais substâncias puras e podem se classificar em homogêneas ou heterogêneas. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea pode apresentar 2 ou mais fases. E fase, por sua vez, é cada porção que apresenta um aspecto visual uniforme. Diga quantas fases existem na mistura ilustrada abaixo. Então, eu tenho quantas fases aqui, ó. Se a gente for reparar, olhar só a cor, cada cor dessa, então, que a gente consegue visualizar, já percebemos que é um tipo de mistura heterogênea. Então, primeiro eu tenho uma coloração, um amarelo um pouco mais escuro, uma fase. Eu tenho, que no caso aí é óleo de cortiça, uma fase. Depois eu tenho o óleo normal, 2 fases. Depois eu tenho uma água, 3 fases. Depois lá eu tenho bolas de borracha, 4 fases. Depois tem um líquido ali que eu não consigo visualizar o nome, 4 fases. Depois eu tenho um anel com 5 fases. E aí eu tenho uma outra substância que vai apresentar 6 fases, que eu não estou conseguindo enxergar o nome, tá? Mas se a gente só contar pelos nominhos aí e pela coloração, nós podemos visualizar que são 6 fases. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases nessa imagem. Então, eu consigo visualizar 6 substâncias diferentes. Então, o recipiente ele vai apresentar 6 fases visíveis de mistura. Agora nós vamos falar um pouco sobre as substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples e compostas, elas são compostas, o que compõe elas são átomos e moléculas. Então, se eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, as duas vão se unir, vai formar H2, tá? Então, H2 quer dizer que eu tenho 2 moléculas de hidrogênio. Se eu tenho essas 2 moléculas de hidrogênio mais uma molécula de um oxigênio, a união delas vão formar moléculas, ou seja, uma molécula de H2O,
que no caso é a água, como eu já falei. Então, quando eu tenho um H com mais outro H, aqui nós vamos chamar de átomos. Quando tem a união dos dois, ou seja, do outro lado aí, os dois Hzinhos estão juntinhos. Então, elas vão formar moléculas, que no caso vai ser H2, tá? E embaixo eu tenho dois átomos de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Na junção, ou seja, na união dos dois, nós temos H2O, que no caso vai formar uma molécula de água. Mas, o que é essa substância simples? Substância simples é constituída de uma molécula formada por átomos do mesmo elemento químico, mesmo tipo de átomo. Então, o gás hidrogênio. Podemos ver ali que o gás hidrogênio é representado pela letra H. Nós temos quantas moléculas, quantos átomos, né, de hidrogênio? Nós temos 2, por isso que está aí H2. Gás oxigênio é formado por quantos átomos? O2, então é formado por 2 átomos. Gás de ozônio, O3, então é formado por 3 átomos de oxigênio. Então, observe que para cada molécula dessa aí, a quantidade de átomos, ela não importa, desde que a primeira aí, gás hidrogênio, só seja o Hzinho, a segunda só seja o O e a terceira também só seja o O. Tá vendo que a quantidade ela vai mudar, mas o elemento químico, que no caso aí é o oxigênio e o hidrogênio, vai permanecer a mesma quantidade, tá? Então, substância simples é aquela que eu tenho, é formado por uma molécula, aonde é formado pelo mesmo átomo. Então, se eu tenho hidrogênio, é só hidrogênio. Se eu tenho oxigênio, é só oxigênio. Lembra daquela... Agora vamos aqui, para a substância composta, que aí eu concluo o raciocínio. Substância composta ela é constituída por uma molécula formada por mais de um elemento químico. Então, vai ser por mais de um elemento químico. Como nós falamos, a água, H2O. Então, aqui já é uma substância composta, porque a água, que é o H2O, é formada por quantas substâncias? Por duas substâncias. Eu tenho o Hzinho, que é o hidrogênio, e eu tenho o O, que é o oxigênio. Então, quando é formado por duas substâncias, né, ou mais, então eu vou classificar como uma substância composta. O sal de cozinha, NaCl, que é o cloreto de sódio, é a mistura de sódio com cloro. Então, eu tenho quantas substâncias? Eu tenho duas substâncias diferentes. Então, é um tipo de substância composta. O açúcar, é C12, H22O11, que é a glicose, isso aí, né? Então, eu tenho quantas substâncias diferentes? Eu tenho 3 substâncias diferentes. Eu tenho o Czinho, que é o carbono, eu tenho o H, que é o hidrogênio, e eu tenho o O, que é o oxigênio. Então, é uma substância composta porque ela possui 3 substâncias diferentes. Ao contrário daqui, tá vendo? O primeiro, substância simples, é o quê? Eu só tenho o H no primeiro, eu só tenho o H no segundo e eu só tenho o H no terceiro. Então, é uma única substância só para cada um. Então, quando eu tenho um único elemento, uma única substância, é a substância simples. Quando eu tenho duas ou mais substâncias unidas, juntas, que elas sejam diferentes, é um tipo de substância composta. Então, aqui, substâncias puras, né? Substâncias simples. Tá vendo? Que nas substâncias simples, elas são todas da mesma cor. Então, quando elas são do mesmo elemento, elas são da mesma cor e, por isso, são consideradas substâncias simples. Quando, do outro lado, as substâncias são compostas, tá vendo? Eu tenho um elemento que ele é da bolinha menorzinha, do verde claro, e eu tenho uma outra bolinha maior com a cor amarela. Então, eu tenho duas substâncias diferentes ali. Significa, então, que é uma substância composta. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por terem assistido a aula até aqui. Estou aí à disposição de vocês. Qualquer dúvida, é só chamar o professor aí, tá bom? Beijos, bons estudos e boa atividade.